Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Vamos dar continuidade hoje, quarta-feira, ao estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, na psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, hoje estudando o capítulo 6, Aclarando Acontecimentos. E Manuel Filomeno de Miranda inicia este capítulo da seguinte forma: deveríamos visitar um hospital público que se preparara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Os maiores cuidados haviam sido dedicados à área das UTIs, devidamente munidas com os aparelhos respiratórios. Havia uma dolorosa expectativa no ambiente, a preocupação em separar os portadores da pandemia dos demais pacientes criaram um ambiente de receios injustificados. Tanto os médicos, qual ocorria com os enfermeiros, mantinham-se em cautela e muita vigilância, a fim de evitarem ser contaminados. Então a gente vê que nesse capítulo, aclarando acontecimentos, Manuel Filomeno de Miranda inicia a descrição das atividades já relacionadas com o coronavírus propriamente dito, e os seus efeitos. Nós vimos nos capítulos anteriores que foram mais que um preparativo, para que eles finalmente pudessem iniciar o trabalho, e se envolver no socorro às vítimas. Então aqui, nesse capítulo, ele começa a descrever exatamente essa participação nesse trabalho de auxílio, de socorro. E ele continua descrevendo. A movimentação era expressiva, vale dizer, de encarnados, assim como de desencarnados. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, aguardando o resultado dos exames a que foram submetidos. Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, sem conhecimento real do seu estado. Havia também a presença de vampirizadores do além em processos de lamentáveis obsessões. Eu aqui marquei, principalmente essa parte dos familiares e amigos, alguns mais avançados espiritualmente, outros menos, como ele diz aqui, porque a preocupação, com a epidemia do Covid e com essa sucessão de problemas pelos quais estamos passando, não nos aflige somente nós aqui, espíritos encarnados, aflige a todos, aflige inclusive aos que estão no plano espiritual, Então, ele descreve aqui: pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, esperando os resultados. Então, sim, no mundo espiritual, os nossos familiares que nos deixaram, vamos dizer assim, que já partiram para a pátria espiritual, mas na verdade não nos deixaram, seguem nos acompanhando, se não no dia a dia, mas seguem nos acompanhando, estavam ali presentes naquele momento, buscando aqueles seus parentes que ainda estão no corpo, aguardando notícias e acompanhando e auxiliando. Além disso, concomitantemente, ele diz, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, ou seja, espíritos que ainda não evoluíram, que desencarnaram, voltavam a buscar aquelas pessoas que eles amavam, sabendo do real risco que a pandemia do Covid nos traz, E aqui é o cuidado que temos, mesmo sendo parentes nossos, amigos, espíritos com os quais convivemos na vida corpórea antes deles deixarem o corpo, são espíritos inquietos, E isso pode nos trazer também inquietação. Então nós temos que somos buscados por todo tipo de espírito, E ele
termina aqui ainda dizendo: havia também a presença de vampirizadores do além em processos de lamentáveis obsessões. Então a gente tem que sempre manter, né, o vigiai, né, que Jesus já nos recomendava, estar atentos, né? Temos que selecionar, nesses momentos principalmente, que companhias queremos manter, né? Orando por nós e por todos eles, para garantir que vamos nos conectar com aqueles que querem nos auxiliar, né? E pedindo sempre para que os outros, nossos irmãos, sejam atendidos, mas que possamos não sofrer influência negativa deles, né? E Manuel Filomeno então explica aqui: o irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais e concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudéssemos produzir. Então esse hospital que eles começaram a atender, o início dos trabalhos deles em relação ao Covid-19, seria como que o laboratório para os trabalhos seguintes, né? Recolhemos-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Terminada a prece, saímos em grupo e acompanhamos uma jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório governamental. Havia tristeza e ansiedade no seu semblante, e ao entregar o documento ao diretor do hospital, afastou-se, enquanto ele tomava conhecimento da ocorrência grave, esperada e ao mesmo tempo desagradável. Dos 13 exames que pacientes que se haviam internado antes, 8 eram positivos para a Covid-19. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam e conduzi-los para a sala reservada especialmente para a virose temível. Aqui nós temos que prestar atenção, né? Isso é o início da pandemia, né? Estava começando então Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo, né, as ocorrências em um hospital naquele momento inicial da pandemia. Mas existe muita gente que ainda hoje, 1 ano e meio depois, duvida, né, muito da contagem de número de pacientes com Covid e da real situação, né, dos hospitais, se realmente as UTIs estavam lotadas ou não. Muita gente coloca em dúvida todo esse processo. E aqui a gente está vendo que Manuel Filomeno de Miranda está nos relatando, do ponto de vista do mundo espiritual, né, sim, a seriedade do processo, né, que os testes eram feitos, os resultados positivos eram recebidos no hospital. Então todo o processo, se existe algum erro aqui e ali, é desprezível, certamente, não é considerável. Então sim, os números são expressivos e muitos dos números sim são corretos, não são fabricados como muita gente tende a insinuar, né? Ou seja, as notícias negativas se espalham muito rapidamente nas redes, de fontes não confiáveis. Nós mesmos muitas vezes repassamos essas notícias sem ter certeza da sua veracidade e contribuímos em alguns momentos de alguma forma para criar ainda mais ansiedade, né, e dúvida de todo o processo, quando na verdade, sim, está aqui o mundo espiritual nos relatando que sim, ele estava ocorrendo. Manuel Filomeno dá continuidade. Uma dama de 30 anos presumíveis foi dominada pelo desespero e, lamentando-se, afirmava que iria desencarnar porque era portadora de diabetes em estado avançado. O médico acercou-se-lhe e muito tranquilamente lhe explicou que estava sendo atendida em tempo e que o seu organismo jovem resistiria, superando a infecção. Chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato, venerando o espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Então eu marquei aqui também esse texto, né, para a gente ver o seguinte: alguns se desesperam, outros
recorrem à fé, à oração, né? E são atendidos, né? Então, isso não quer dizer que esse senhor necessariamente não vá vir a desencarnar, não sabemos, né, nem o plano espiritual. Como diria Jesus na época que esteve aqui, né? Nenhum de nós pode saber, só nosso Pai que está nos céus é quem sabe, mas isso vai lhe dar tranquilidade para enfrentar o que quer que aconteça, né? E vai ser amparado sempre pelos espíritos superiores. Então, nós também, antes de nos apavorarmos, temos sim que ter todo o cuidado, né? Seguir as recomendações oficiais, mas não devemos nos desesperar nunca, né? Principalmente nós espíritas, né? A confiança na providência divina é fator preponderante para aquele que diz acreditar em Deus, acreditar em Jesus e ser espírita, né? E ele segue aqui. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, exprobando o governo, denominado de negligente e transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali. Eu marquei aqui também esse trecho, porque no slide seguinte nós vamos entender por que Manuel Filomeno de Miranda, né, está dizendo que essas pessoas estavam transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali para o governo e outras pessoas, né? Manuel Filomeno então continua aqui. Afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia com as suas garras assassinas e que, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimularam os prazeres do carnaval e ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Temos que lembrar, né, que a pandemia começou a ficar mais intensa aqui no Brasil exatamente em março, né? Foi quando, no meio de março, mais ou menos, quando as primeiras medidas começaram a ser tomadas, logo após exatamente o carnaval, né? Que o governo realmente já sabia e não tomou ações, né, que deveria ter tomado, né? Como a exemplo de alguns países europeus que tomaram medidas, né, mais duras já no início. Mas o que Manuel Filomeno de Miranda aqui está dizendo, não só os governos sabiam, nós também sabíamos, né? Então, não tínhamos apenas que ficar aguardando as decisões do governo, né? As ações do governo. Nós também, cidadãos responsáveis que somos, temos que ter o discernimento e decidir baseado, né, nas mesmas informações que o governo poderia estar agindo, né? Isso não tira o erro do governo, houve um erro, mas cada um de nós é um ser responsável, né? Então, Manuel Filomeno nos diz exatamente isso aqui, dizendo: não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio de enfermidade de tal porte desde antes do carnaval anunciada. Então nós sabíamos, né, tínhamos conhecimento da letalidade e da periculosidade, né, do perigo, né, periculosidade da doença. E se alguns foram ao carnaval porque o governo não proibiu e decidiram ir, então delegaram o poder próprio de decidir, né, e seguiram uma decisão errada do governo, mas podiam não ter seguido, né? Sucede que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros, e o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que neles nada pega, como se fossem constituídos de matéria especial. Então, Manuel Filomeno de Miranda aqui está nos dando um puxão de orelha, né? Ele diz primeiro que a responsabilidade não é só do governo, sim, ele tem que atuar, ele vai responder pelos erros que ele faz, mas nós temos também poder de decisão. Quem foi ao carnaval só porque o governo deixou, né, abriu mão do seu poder de decisão próprio, né, podia ter decidido não ir, e realmente são a verdade, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a exemplo de alguns outros latino-americanos, as pessoas, não, isso... Quem vai ter são os outros, nós não vamos ter, né? Muitos ainda hoje, depois de quase 2 anos de pandemia,
ainda dizem isso, né? Não peguem qualquer um, não. Eu não vou pegar, não. Né? O que não é verdade, né? Só não pega aqueles que realmente tomam os cuidados e seguem as recomendações dos órgãos oficiais. E Manuel Filomeno de Miranda dá continuidade. Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo, e no Brasil começava com fome cruel. Encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. No gabinete do diretor do hospital, né, que eles estavam, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros. Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Então, eu marquei também esse trecho porque a gente está vendo aqui o seguinte: isso era uma discussão dentro do gabinete do diretor com diversos médicos, né? Então, existem médicos nesse momento, naquele momento da pandemia, né, de um bom nível em termos de cargos, né, materiais, vamos dizer assim, né, de evolução material, né, da vida terrena, que tinham cargos que tinham acesso, né, ao diretor do hospital para discutir as ações a serem tomadas, né? E levavam o assunto para discussões politiqueiras de baixo nível, né? Esquecendo os problemas com as vidas humanas, né? E Manuel Filomeno de Miranda ainda diz: alguns desses esculápios que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, ou seja, alguns médicos seguiam o exemplo do que já vinha acontecendo em outros lugares, consumidas pelo surto feroz, deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência, enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Então ele está dizendo aqui que alguns médicos se atinham à experiência do que vinha acontecendo no resto do mundo, enquanto outros entravam em discussões politiqueiras, buscando interesses mesquinhos e venais, né? Se vendiam a laboratórios, a outros interesses escusos, né? Só antes de dar continuidade, vamos checar aqui: esculápio, né, é um termo usado para significar um médico, né, ou indivíduos que têm conhecimentos médicos, né? Vem do latim e do grego, Asclepius, né, que era um mito, um deus da medicina na antiga Grécia, né? Agora, o ponto importante aqui é o seguinte: muitos médicos levaram essas discussões politiqueiras de baixo nível, que eram mantidas, nesse caso aqui, na sala do diretor, né, dentro do hospital, para as redes sociais, né? Então existem médicos particulares que se apresentam na rede social, gravam um vídeo dizendo: olha, eu sou médico, trabalho no hospital X e você deve usar o remédio tal, deve aplicar aquilo. E as pessoas pegam e replicam essas mensagens, né? Não sabem nem direito, né? Não conhecem nem aquele médico, mas até em alguns casos são realmente médicos que trabalham em hospitais, como nesse caso aqui, mas são médicos que têm interesses mesquinhos e venais, como descreve aqui Manuel Filomeno de Miranda, e expõe na rede social esses seus interesses mesquinhos e venais, e as pessoas replicam, né, como aquilo fosse a verdade, né? O que a gente deve fazer? Um médico em particular é uma opinião particular, né? Por mais que ele seja médico formado, trabalhe em um hospital e tudo mais, né? Ele tem outros interesses em muitos casos, como nos descreve Manuel Filomeno de Miranda. Quem nós devemos ouvir? Nós devemos ouvir as instituições, né? Tem aí a Fiocruz, que o tempo todo nos dava recomendações também, né? Tem a OMS, tem a Anvisa. Existem instituições que dão não a opinião pessoal de uma pessoa, né? A opinião pessoal de alguém, mas nos trazem a opinião de um grupo de estudiosos, né? Um médico não é um cientista em muitos casos, né? Ele é praticante da medicina. Esses organismos têm médicos que são cientistas, pesquisadores,
né? E traz então opiniões mais basadas em estudos. Esses são os que a gente deve ouvir e replicar, não a opinião de um ou de outro, porque ficamos sujeitos a interesses mesquinhos e venais de alguns desses médicos que ocorrem, né? Então temos que ter muito cuidado em ouvir e repassar notícias que não temos certeza que são verdadeiras. Manuel Filomeno de Miranda dá continuidade. Passamos as horas da manhã atendendo os irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e, principalmente, da harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. Aqui, de novo, eu frisei essa segunda parte, porque a harmonia íntima, né, manter-se equilibrado nessa hora, né, buscando a oração e o contato com a espiritualidade superior, vai certamente nos auxiliar no tratamento, não só da Covid-19, como em qualquer outro caso, né? Então, além da internação no hospital, além dos cuidados médicos, materiais, manter o equilíbrio, manter a fé, a oração e nos conectarmos com a espiritualidade amiga, né? Avançada, né? Os espíritos protetores. No momento em que fiquei a sós com o nosso Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Aqui ele está comentando a reunião mediúnica que eles tiveram no centro em que eles estavam hospedados, né? Que está descrita no capítulo anterior, né? Nós vimos no capítulo anterior. E aí então ele comenta sobre aquela reunião. E ele diz: entre os fenômenos que me surpreenderam, chocou-me o aparecimento dos espíritos que emergiam do solo, transformado num cemitério com os seus aspectos atoleimados e infelizes. Perguntei-lhe se a cena que aconteceu na sala em que estávamos havia sido transportada de alguma região onde os espíritos se encontravam ou como aconteceu o aparecimento da cena estranha e apavorante. Só para lembrarmos, né, eles fizeram uma sessão mediúnica no mundo espiritual, né? A médium compareceu em espírito, né? Mas incorporou um espírito atrasado que precisava ser auxiliado, e ele veio com outros seguidores que traziam pensamentos negativos, né? E naquele instante o interior da sala pareceu, inclusive, não só para aqueles espíritos atrasados, mas inclusive para Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos que lá estavam, né, como a cena de um cemitério, né? O chão se encheu de terra, né, aparentemente na visão que eles tiveram, e dessa terra saíam os espíritos, né, como se estivessem ali os seus corpos enterrados e os espíritos estivessem assomando a partir do chão, né? Então, essa visão foi compartilhada por todos, né? E então o nosso irmão Spinelli vai explicar a Manuel Filomeno de Miranda o que aconteceu, né? E ele diz: pacientemente explicou-me, né? Manuel Filomeno diz, e Spinelli diz então: recorde-se, ô caro Miranda, que a psicosfera ambiente no local da reunião modificou-se expressivamente a forma como se encontrava no início da atividade. Ou seja, eles se encontravam num centro espírita que tinha uma psicosfera boa, positiva, mas com a chegada daqueles irmãos espirituais, essa psicosfera se alterou, né, para pior. Quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam, e o pensamento firme de todos condensou no local em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. Todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso, criam por ideoplastia
os cenários que as circunstâncias que lhes são familiares. E as circunstâncias que lhes são familiares. Vamos aqui, eu marquei ideoplastia. Ideoplastia é o seguinte: pensamento agente modelador. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Então, o que essa explicação está nos dizendo é que, pelo pensamento e pela nossa vontade, nós conseguimos criar, né, coisas como nós aqui na vida terrena criamos com as nossas mãos, com as nossas ferramentas, né? E aí, aqueles espíritos atrasados que foram levados àquela sala tinham um pensamento tão forte, uma vontade tão forte, né? Porque vontade ligada ao mal que eles tinham, né? Que eles conseguiram alterar o ambiente que estava, que era saudável, sadio, num ambiente que relembrava a situação que eles viviam, né? Pela ideoplastia. E cria, né, pela força do pensamento, manipulando as energias espirituais, né, as energias gerais do universo, o fluido cósmico universal, como já nos dizia Kardec, criam que aquilo se torna a real, né? Vira uma criação que Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, que não pensava como eles, passou a ver e a perceber, né, exatamente aquela criação. Parece um pouco repetitivo, né, em alguns momentos que Manuel Filomeno de Miranda volta a esse tema da ideoplastia, né? E também mais adiante a gente vai ver que ele comenta sobre a transformação do perispírito do espírito que se apresentava na forma lupina. Mas temos que entender, né, antes de reclamarmos que Manuel Filomeno de Miranda é muito repetitivo, né, temos que nos colocar na posição dele, né? Imaginemos um professor que quer passar uma mensagem para os alunos que ele, professor, considera importante e que talvez os alunos não estejam dando muita atenção. Então o professor o que faz? Repete aquele tema para reforçar aqueles conceitos, né? Então Manuel Filomeno de Miranda está aqui tentando reforçar esse conceito, né, da ideoplastia, da capacidade que nós temos de tornar os nossos pensamentos, através da nossa vontade, em realidade, né? Isso é muito importante e a gente vai ver exatamente por que é importante, né? Porque ele diz: e o fenômeno de transformação, indaguei, para a fase lupina que teve lugar no comunicante, como explicá-lo? Então, além, né, do ambiente que se transformou, o espírito comunicante, né, se transformou numa figura de um lobo, né? E nosso irmão Spinelli explica: nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito nos sucessivos anos de horror que se tem permitido, que passou a sentir-se como um lobo, construído pela perversidade de seus atos. Tem na mente, no entanto, a sua forma anterior, que lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente. Então, apesar dele se sentir como um lobo, né, pelos maus pensamentos que tinha e pela influenciação magnética de outros espíritos, né, ele trazia na sua memória a sua forma que ele teve na vida anterior, né, como seu perispírito era, né? E irmão Spinelli então explica aqui: enquanto blasonava, e eu procurei aqui, né, blasonar é mostrar com alarde, ostentar, né, descrever o escudo de alguém, no caso daqueles escudos de família, né, ou vangloriar-se, né, arrogar-se qualidade que não tem, né? Então ele blasonava, ele tentava mostrar o que ele não era, né? Enquanto blasonava, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais, a aparência era preservada. Então ele fingia ser o que ele já, na verdade, não era mais. Mas à medida que se permitiu apresentar-se como se sente ou como está interiormente,
a forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la, né? Então ele se sente dessa forma, né? Porque ele traz aqueles sentimentos animalescos que traz internamente. Também sofre a influência dos espíritos que magneticamente lhe influenciam, né? Outros espíritos dominadores das trevas. E aí ele acabou se mostrando da forma como ele se sente interiormente, né? E o irmão Spinelli então continua. Nesse momento, mantém a deformidade, ou seja, no dia seguinte à reunião, o espírito ainda mantinha a deformidade, né? Que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente e seu perispírito recupere a expressão humana, através do arrependimento sincero e da renovação interior. Então, a hora que ele se modificar internamente, a sua forma externa também se modificará, né? Mais uma vez, o exemplo que Manuel Filomeno de Miranda está nos dando da força da ideoplastia, que nós temos, todos nós temos, né? E ele continua aqui. O longo processo de construção do ódio, com todos os seus ingredientes de vingança, condensou os fluidos emitidos e construiu as formas terríveis que inspira pavor. E somente através de uma real mudança emocional e mental podem ser diluídas essas construções aparvalhantes. É sempre assim, né? A nossa mudança interior para melhor vai trazer a real mudança ao nosso redor, né? Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas de pensamento diversas irão assomar do inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que lhe caracterizou a última existência terrestre. Então, como ele é um espírito atrasado, né, ele já teve diversas encarnações, mas ele traz mais fresca na memória, vamos dizer assim, a forma da existência anterior. Então, quando ele se recuperar e voltar a apresentar uma forma humana, ele vai apresentar a forma humana que ele teve na existência anterior. Possivelmente, com o desenvolvimento dele, no futuro, ele vai poder apresentar formas de outras encarnações, mas de início ele ainda vai estar ligado àquela forma que ele tinha na existência terrestre anterior. E aqui, Manuel Filomeno, o nosso irmão Spinelli, né, continua, e eu marquei aqui porque exatamente é importante ele dizendo: o pensamento é sempre fonte e a sede das construções do ser sob qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou a temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamento e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Então, o que o irmão Spinelli nos está dizendo? Primeiro que ele diz, tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Então nós criamos o tempo todo, através do nosso pensamento e através da nossa vontade. Cada um de nós cria um certo ambiente psíquico ao nosso redor, né? Só que somados todas essas construções, né, ele diz aqui, as incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamento e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, como Kardec já nos dizia, né? Céu e inferno são criações mentais nossas, né? Se estamos sofrendo, se desencarnarmos e formos por uma região tenebrosa, é porque nosso pensamento se alinha com aqueles outros e criam regiões tenebrosas. Se nossos pensamentos se alinharem com os espíritos superiores, né, quando desencarnarmos, vamos, por associação com eles, viver em regiões específicas, né, formosas, né? Então a gente
está num ambiente em que nosso pensamento se alinha e as criações mentais daquele grupo criam a situação ao nosso redor. Como é que a gente melhora a situação dentro do entorno em que estamos? Melhorando o nosso pensamento, né? Nos alinhando com pensamentos melhores. Se fizermos isso, mas eu sou só um. Não importa. Eu vou fazer, vou contaminar aquele do meu lado para pensar melhor e assim por diante, até que vamos ter um grupo de pessoas pensando melhor e um ambiente ao nosso redor vai melhorar. Então, aqueles que muitas vezes reclamam muito do ambiente em que vivem, das condições e tudo mais, temos que trabalhar pela modificação desse ambiente, começando por nós mesmos. É isso a importância, é isso que eu dizia o seguinte, por que que Manuel Filomeno repete isso, né? E no início ele diz, né, a gente foge das nossas responsabilidades, fica esperando que o governo decida por nós, a gente fica esperando que os espíritos superiores decidam por nós. Não é assim, a decisão é nossa, a criação tem que partir de nós mesmos, né? Então a gente tem que trabalhar pela mudança nossa e do nosso redor, através do pensamento e da vontade, né? Nós temos poder para isso, né? Se tivermos fé, como dizia Jesus, movemos montanhas. Então, sim, se tivermos fé, poderemos mudar o ambiente ao nosso redor. E ele continua ainda, né? Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Então, a criação, né, que os espíritos levaram de uma sensação de cemitério para aquela sala, se permanece durante um certo tempo, deixa de ser transitória, se cristaliza e é trazida para o mundo material em que nós vivemos, né? Não apenas no mundo espiritual. Tá? Então, o mundo material como um todo é criação da vontade de Deus. O universo foi criado pelas energias e vontade do Criador. E ele, como tem uma vontade boa, ele criou um universo bom. Se nós sofremos e estamos nesse momento num ambiente ruim, é porque transitoriamente nós estamos criando, cristalizando e trazendo para o mundo material formas ruins pelas nossas criações mentais. Cabe a nós nos alinharmos com o Criador para transformar essas regiões em regiões positivas, né? É essa a mensagem que está sendo trazida aqui, né? Por isso ele repete, porque ele falou assim, assume a sua responsabilidade, né, de tomar as decisões corretas, de pensar corretamente, de agir corretamente, e aí transformaremos o mundo, né? E o irmão Spinelli então continua. Vejamos a nossa presença real nessa saleta em que não somos detectados pelos encarnados e, nada obstante, estamos percebendo, sem atropelamentos, as ocorrências que aqui têm lugar. Então eles estão dizendo o seguinte, eles são espíritos, ele, Spinelli, Manuel Filomeno e a equipe que está trabalhando lá no hospital, auxiliando, não são percebidos por nós encarnados diretamente, alguns médiuns perceberiam, mas nem todos de nós percebemos, mas por outro lado, eles percebem as ocorrências que ali têm lugar, né? O mundo material é visível para eles e é tão real para eles quanto é para nós, né? Invisíveis somos, entretanto, tangíveis. Ou seja, isso é curioso, né? Porque a definição de matéria é que matéria tem que ser tangível, né? E ele diz, invisíveis somos, nós não os podemos ver, entretanto, tangíveis. Eles têm um corpo semimaterial, como disse, né? Um perispírito semimaterial, que pode ser tocado, né? Tangível. Porque temos peso atômico e volume próprio, graças ao envoltório do perispírito que nos modela a aparência. Então, o perispírito é um corpo semimaterial, mas é material, é um outro tipo de matéria, né? Alguns cientistas estão levantando a hipótese de ser o que eles chamam de matéria escura. Escura não porque ela seja preta,
mas porque ela não é visível, né? É uma matéria que existe, mas nós não vemos, né? Nem os nossos aparelhos científicos. Então seria matéria escura. Então, possivelmente, dentro dessa nova classificação física, né, o perispírito é matéria escura, não visível, mas que existe e que interage com o restante da matéria, né? Tem peso, tem volume, é tangível. Essa é a ideia, inclusive, né? Os especialistas na ciência estão identificando a matéria escura, como ela não é visível, não por vê-la, né? Mas pelos seus efeitos, né? E, seguindo o axioma de Kardec, todo efeito tem uma causa, né? Alguns efeitos materiais que são percebidos como gravidade e outros que os cientistas não puderam identificar a causa, não conseguiram ver a causa, eles estão chamando essa causa de uma matéria que não é vista, mas que está lá provocando esse efeito, e essa matéria se chama matéria escura. Assim como existe também, possivelmente, uma energia escura, uma energia que existe e que a gente não detecta, né? Então, o fluido cósmico universal, como descrevia Kardec já em 1800, né, é possivelmente, hoje em dia, seria chamado de energia escura, uma energia que nós não vemos, mas que existe e interage conosco, inclusive no mundo material, né? E ele dá continuidade, então, aqui dizendo, continua repetindo aqui, diz, né, graças ao envoltório do perispírito que nos modela a aparência. Então, o espírito em si é energia pura, mas o perispírito semimaterial, né, traz essa tangibilidade, esse peso atômico e um volume próprio, né? Podemos registrar aqui o que ora percebemos, como também, com um pouco de fixação da mente, acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Então ele está dizendo o seguinte, ele, espírito, consegue não apenas ver o que está acontecendo naquele momento, ali naquele local, mas ele consegue voltar no tempo e ver o que já se passou, porque de alguma forma a informação dos acontecimentos passados ficam registrados nas energias ali presentes, né? Então, eu acho que a própria ciência já começa a buscar essa possibilidade de que a energia, de alguma forma, armazena acontecimentos do passado. Nós estamos caminhando para isso, né? Mas vamos chegar lá em algum momento, mas os espíritos já nos adiantam que sim, né? E eles conseguem ler essa informação armazenada nas energias locais. E Manuel Filomeno então nos diz: ouvimos nesse momento alguns gritos e correria na direção do apartamento ao lado, né? Apartamento, no caso de um hospital, um quarto de hospital, né? Não somente as pessoas, como alguns espíritos foram atraídos, e ao nos adentrarmos, defrontamos uma paciente visivelmente incorporada por um inimigo espiritual que a dominava. Então, uma paciente que, ao perder a harmonia, médium que possivelmente era, incorporou o inimigo espiritual no hospital, né? Tudo acontecera rapidamente. Ao ser notificada que estava confirmado o diagnóstico da Covid-19, ela se contraiu e, dominada pelo medo da morte, começou a desarmonizar-se interiormente, e aqui eu marquei exatamente por causa disso, é o que Manuel Filomeno vem repetindo isso, né? A gente se deixa levar pelo desespero, perde a nossa harmonia interior, né? E dá margem a maiores problemas ainda, né? Então ele diz aqui, né, começou a desarmonizar-se interiormente, quando o adversário que a persegue há algum tempo utilizou-se das circunstâncias para provocar uma grave reação perfeitamente dispensável. Então, se ela tivesse mantido a harmonia interior, se ela tivesse orado a Deus pedindo auxílio, isso não teria acontecido, né? Aconteceu porque ela permitiu que isso acontecesse.
Agitou-se e começou a debater-se nas mãos dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional, como realmente o era, né? Era uma crise emocional, só que associada a uma incorporação, né, de um obsessor. E de imediato aplicaram-lhe uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. Ou seja, na hora que eles aplicaram o calmante, ela ficou prostrada e aí o obsessor não teve como se continuar, né, se manifestando. O irmão Cláudio aproximou-se da paciente e, aplicando-lhe energias restauradoras, afastou o invasor, que foi controlado pelo nosso mentor, enquanto ela passou a dormir sob a ação do medicamento e dos fluidos. Então, nesse momento, eles afastaram o obsessor. Foi transferida imediatamente para a parte do hospital em que poderia ficar com outros enfermos, sem o perigo de contaminação a outros pacientes. Ao sair da sala, em pleno corredor que levava à UTI, onde já se encontravam pacientes sendo atendidos com o respirador artificial, um deles, porém sexagenário, com uma história clínica mais grave, porque cardíaco, experimentava a asfixia proveniente do pulmão, totalmente impossibilitado de cumprir sua função, graças às colônias maciças do vírus na sua volúpia devoradora. Então aqui ele está dizendo o seguinte, né? Como a gente ouve falar o tempo todo. Aqueles que têm comorbidades, né? Ou seja, têm doenças pré-existentes, né? E idade avançada associada com isso. Então esse nosso irmão que estava na UTI era sexagenário, né? Tinha mais de 60 anos, com uma história clínica mais grave, porque tinha problemas cardíacos, né? Estava sofrendo o problema, né? Da Covid. E aí muitos dizem, não, mas ele morreu porque ele era cardíaco. Não, ele era cardíaco, estava vivo ainda, mesmo sendo cardíaco, porque existem tratamentos para manter relativamente bem a vida de pessoas com esses tipos de problema, né? Mesmo quem tem diabetes, quem é cardíaco e outros conseguem viver bastante tempo. Mas, associado à infecção da Covid, esses problemas se somam e ele morre, não só apenas por causa do problema cardíaco, morre porque se contaminou com a Covid-19. Né? Então, existe muita discussão, né? Não, mas tem gente que está morrendo não era por Covid, era por outros problemas. Os problemas se associam, também por Covid. Talvez se ele não tivesse pego a Covid-19, ele pudesse viver ainda mais tempo, mesmo tendo problema cardíaco. Né? Então, a gente tem que analisar com cuidado e não apaixonadamente, como muitas pessoas têm feito, né, a análise desse problema. E Manuel Filomeno de Miranda continua aqui. O coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto congestionado pela asfixia e os olhos um pouco fora das órbitas denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. Então esse veio a falecer, né? Já que ele tinha outras doenças, comorbidades, veio a falecer devido à infecção do Covid-19. Né? O irmão Spinelli aproximou-se do cadáver enquanto os funcionários tomavam as providências compatíveis e, apontando os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidou penalizado. Então Spinelli nos diz: que tragédia a do vício do tabaco. Nosso irmão, considerado como suicida indireto, por haver submetido seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Então aqui, desculpa, o nosso irmão Spinelli está nos dizendo o seguinte: além da Covid-19, ele já vinha prejudicando o seu pulmão, né, com as químicas da fumaça do cigarro, né, que vão impregnando os alvéolos e vão trazendo problemas, né, para a nossa respiração. Então ele era considerado um suicida indireto. Então eu vou aqui trazer para nós uma avaliação
dos espíritos em relação exatamente a esse problema, né, dos vícios que nós trazemos, principalmente o tabaco, o fumo. E no livro Novo Mundo, é um livro do Francisco Cândido Xavier, com respostas de Emmanuel a perguntas colocadas por diversas pessoas que buscavam entrevistar os dois, né, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, né? Então, nesse caso aqui, é uma entrevista com Fernando Wormer. E a pergunta feita a eles é a seguinte: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? E Emmanuel então nos responde: o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do perispírito, o que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Então imagine uma pessoa sexagenária, possivelmente fumou por 40, 45 anos, vai levar no mínimo 40, 45 anos no mundo espiritual para desintoxicar o seu perispírito, né? Ele perde o corpo, desencarna, mas seu perispírito continua afetado, contaminado. Corpo, como a gente viu, né, agora mesmo, material, né, semimaterial, né, de uma matéria não visível, mas ainda assim matéria, que também é contaminado. E ele segue aqui: quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Então ele faz um tratamento como existem alguns aqui no planeta, né? Por exemplo, que você põe um selo, né, com um pouquinho de nicotina e coisa assim, que o seu organismo vai absorvendo e você vai diminuindo a quantidade dessa substância, você para de fumar naturalmente, até que você consiga deixar o hábito de fumar, né? Então, o mesmo tipo de tratamento acaba ocorrendo no mundo espiritual, se o espírito não tem o real desejo, a vontade forte de deixar o hábito, né? E ainda continuando nesse mesmo livro, uma outra questão: se o fumante não abandonar o cigarro durante o transcurso da vida física, terá de fazê-lo inarredavelmente na esfera espiritual? E aí Emmanuel responde. Não, ele pergunta aqui ainda uma segunda questão: e quanto tempo exigirá tais tratamentos antitabágicos para fumantes desencarnados? Na vida extrafísica também ocorrem reincidência ou recaídas dos dependentes do fumo? Tem muita gente aqui na Terra, né, que diz que vai parar de fumar, às vezes fica um bom tempo sem fumar e acaba voltando, né, retomando o hábito, né? Emmanuel nos diz: justo esclarecer que não apenas quanto ao fumo, mas igualmente quanto a outros hábitos prejudiciais, né, bebidas e outros vícios, somos compelidos na espiritualidade a esquecê-los, se nos propomos seguir para diante no capítulo da própria sublimação. Ou seja, se queremos evoluir e nos convencemos disso, vamos trabalhar para deixar os vícios, né? O tratamento na vida maior, para que nos desvencilhemos dos costumes nocivos, perdura pelo tempo em que nossa vontade não se mostre tão ativa e decidida quanto necessária para a libertação precisa, de vez que nos planos extrafísicos, nas vizinhanças da Terra propriamente dita, as reincidências ocorrem com irmãos numerosos que ainda se acomodam com a indecisão e a insegurança. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o tratamento pode demorar tanto tempo quanto a nossa vontade decida, né? E que sim, pode haver reincidência. Mas como é que ocorre reincidência, né, de volta aos vícios, né, na vida espiritual? Eu vou recorrer aqui a André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15,
né, livro também de Chico Xavier, nesse caso pelo espírito de André Luiz, no qual o conhecido benfeitor anota sua visita com um grupo de espíritos a uma casa noturna. Então aqui André Luiz visita uma casa noturna aqui no planeta Terra e ele presencia a seguinte cena, né? Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas do fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outros aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes, informa André Luiz. Então a gente está vendo aqui, né, realmente, se imaginarmos a cena que André Luiz nos descreve, é triste, né? É degradante, vamos dizer assim, né? Os espíritos que não tiveram a vontade de seguir o tratamento no mundo espiritual são reincidentes, mas para ter o prazer material, né, dos vícios, se alinham, né, aos frequentadores dessa casa noturna, né, sorvendo o seu hálito, né, sorvendo as suas emanações para conseguir ter acesso àquele vício que eles mantinham, né. É bastante degradante realmente, mais degradante até do que em alguns casos a gente vê certos viciados aqui no próprio planeta, né. Mas é uma questão de decisão de cada um, né? Só que os que fumam têm que pensar que estão muitas vezes não apenas prejudicando a si próprio, estão prejudicando aqueles que vão lá ainda também no mundo espiritual sorver as emanações, né, da fumaça do cigarro que eles esperem dos pulmões. Então eles criam de novo, né, um ambiente ao entorno deles negativo, porque se associam com esses irmãos e pela ideoplastia que todos vão gerar, ele vai criar um ambiente ao redor dele ruim, né? Então, de novo, nós criamos essa condição na qual vivemos, né? E onde Manuel Filomeno de Miranda quer chegar? Nós vamos ver que ele quer chegar na pandemia. Ou seja, por que a pandemia está aí? Porque nós, habitantes do planeta Terra, criamos uma ideoplastia que permite o desenvolvimento de certos vírus, inclusive o Covid-19. Então, parte do problema são as nossas criações mentais. Voltando então ao livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda nos diz: observamos que espíritos viciosos de péssimo nível moral acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. Então, esses espíritos fizeram isso. E vamos dizer assim, por que os espíritos superiores, o próprio grupo de Manuel Filomeno de Miranda permitiu? Porque aquele irmão havia se associado com eles através do hábito do vício, né, dos pensamentos que ele criava. Esses irmãos buscavam, já possivelmente durante a sua vida, conviver e absorver as suas energias, e no momento da morte seguiram fazendo o que eles já vinham fazendo, sugando ainda suas energias vitais finais, né? E se apoderando de certa forma do espírito do nosso irmão em si, né, em espírito, pela associação mental que eles haviam criado durante a sua vida. E aí nosso irmão Spinelli nos diz: o pobre amigo, continuou Spinelli, despertará e passará a viver um verdadeiro pesadelo, pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. Ou seja, ele vai acordar sem ter noção de que desencarnou, né?
Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vilegiatura carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Então ele está dizendo aqui todo tipo de vício, né? Se comemos demais e desenvolvemos certas doenças e acabamos morrendo por causa delas, é suicídio indireto, né? Se abusamos do álcool, se abusamos do fumo, se temos outros vícios, muitos aí abusam dos exercícios, né? E das vitaminas e tudo mais para ter um corpo saudável, acabam na verdade tendo um corpo doente, desencarnam e são suicidas, né, não planejados, mas são, né? E aí nosso irmão Spinelli continua. Merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades, ou simplesmente por somatização, ensejando enfermidades que se encontravam na ficha evolutiva do ser. Então a gente vê o seguinte: por que por somatização, né? Por somatização é, na psicologia, inscrição de um conflito psíquico numa afecção somática, né? Soma de corpo, né? Então, de novo o nosso pensamento atuando sobre a matéria, né? Do nosso próprio organismo. Então a gente pensa e cria desejos, pensamentos, vícios, né? Que nos levam a desejar certas condições, e isso, esse pensamento, essa vontade se somatiza, ou seja, se torna parte do nosso organismo material, e aí doenças aparecem. Por serem pensamentos e desejos não positivos, trazem doenças para o nosso corpo. Doenças que afetam não apenas o corpo material, mas afetam o corpo perispiritual, o perispírito, que também é um tipo de matéria, como a gente acabou de ver, o próprio Manuel Filomeno nos explicou, né? Então, de novo, nosso pensamento agindo e nos trazendo enfermidades, né? Pela nossa vontade. E aí ele continua aqui, nosso irmão Spinelli, né, na verdade falando. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares, veja bem, ele vai descrever aqui, né, formas de pensamento negativo que geram impactos, né? Então, hábitos mentais perniciosos, ou seja, pensamentos ruins, desejos ruins, medos e outras coisas. As conversações vulgares e tóxicas, né? A gente vai às vezes numa fila de banco e encontra aquela pessoa, não hoje em dia durante a pandemia, mas há pouco tempo atrás a gente ia, né, para o banco ou outros lugares, fila do supermercado, e a pessoa do nosso lado começa a reclamar da vida e criticar isso, aquilo outro. Eu normalmente me calo e não dou andamento a esse tipo de conversa, né? Porque ele está dizendo aqui exatamente, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas, que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Cultores, aquele que cultua, né, que traz os pensamentos. Então, de novo aqui, né, repetitivamente, porque isso é importante, ele está dizendo, o nosso pensamento negativo dá margem a nos adoentarmos, né? Mental, né? Ou fisicamente, né? Psicologicamente ou fisicamente. Muitos de nós podem evitar ser contaminado não apenas pela Covid-19, mas por outros vírus,
se mudarmos a nossa forma de pensar. Mais do que isso, dependendo dessa mudança que fizermos na nossa forma de pensar, poderemos até, quem sabe, trabalhar pela eliminação da pandemia, né? Então, temos que notar o impacto do nosso pensamento de cada um nesse processo como um todo, e as formas que temos, através do próprio pensamento, de eliminá-las, né? Então, é por isso que Manuel Filomeno de Miranda fica aqui insistindo nessa tecla, né? E ele diz aqui: nesse momento, deu entrada um paciente em lastimável situação, porquanto a enfermidade já lhe tomara a organização respiratória, com grande prejuízo para a função cardíaca em disritmias acentuadas. Só também mais um comentário, né? Tem muita gente que diz: não é verdade isso, né? A TV fica mostrando essas imagens. Então, aqui não é a TV, né? Não é um repórter, é na verdade um espírito que traz uma mensagem positiva para nos alertar que sim, algumas pessoas, não todas, mas um bom número, um grande número, uma porcentagem significativa, desenvolve a Covid-19 para níveis mais graves e que podem sim desencarnar, né? Que poderia ser evitado através de uma série de ações, começando por mudança dos nossos pensamentos e seguindo as regras que os organismos oficiais, não um médico ou outro, mas os organismos oficiais nos recomendam, né? E que a gente tem acesso, não precisa esperar que o governo faça, nós podemos fazer por vontade própria, né? E ele continua: nosso mentor convidou-nos a acompanhá-lo à unidade de terapia intensiva, que estava em grande movimentação. Já se encontrava com metade dos leitos ocupados e pairava no ar um tipo de expectativa pessimista. O novo paciente foi acomodado ao leito e de imediato passou a receber o auxílio do respiradouro artificial. Os danos causados pelo vírus eram muito graves e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Então ele estava associado com espíritos de péssima qualidade, né? Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. Então, ele ia ser responsabilizado ainda, né, por ter se contaminado e seria cobrado disso. E aí a gente traz aqui, aproveitando esse ensejo do livro, para ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurado os que são misericordiosos, na reconciliação com os adversários, né? E traz a seguinte passagem, né, do Novo Testamento: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Em Mateus, parágrafo 5, versículos 25 e 26, né? E, se prestarmos atenção ao trecho que lemos do livro ali, se encaixa perfeitamente, né? E Kardec nos explica, então: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. E é exatamente o que está acontecendo com aquele nosso irmão, né? E Kardec então continua: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e menos livre,
para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar por sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, diz ele, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então aqui de novo é um recado, né? Não podemos, como dizia Francisco Cândido Xavier, mudar o que foi feito no passado, mas podemos mudar o que faremos daqui para frente, né? Então, se queremos garantir uma vida futura melhor, temos que garantir que não tenhamos inimigos. E se caso o tenhamos ainda, que o perdoemos o quanto antes, né? Assim, iremos trabalhar para eliminar fatores de problemas no futuro, né? Além disso, mudar o nosso pensamento, né? Perdoar já é uma mudança de pensamento, né? Mas temos que trabalhar como um todo, né? Eliminando os vícios, os desejos ruins. O nosso pensamento é criador e o que nós estamos vivendo nesse momento é criação dos nossos pensamentos e das nossas vontades coletivas, mas nós somos mais um somando ali, muitas vezes, né? E Manuel Filomeno de Miranda continua: o desencarnando, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal e inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, ou seja, principalmente nós espíritas, né? Não temos que temer a morte e temos que nos manter o mais tranquilo possível o tempo todo, né? Confiando sempre em Deus, né? A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria. Havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, à semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Ou seja, quanto mais ligados ao mundo material estamos, né, mais ligados aos desejos e sensações materiais, mais tempo permaneceremos ligados ao corpo, que, apesar de ainda estarmos ligados àquele corpo, depois da morte do corpo, ele começa o processo de decomposição. Então nós viveremos esse processo, será um processo doloroso. E tudo depende, de novo, de nós mesmos, né?
Com isso, a gente encerra esse capítulo de hoje, né? Que eu acho que trouxe mensagens importantíssimas, né? Manuel Filomeno de Miranda nos mostrando que nossa forma de pensar, né, os nossos desejos, a nossa ideoplastia gera ao nosso redor o ambiente no qual nosso pensamento vive, né? Então a gente passa a viver naquele mundo que nós mesmos criamos, né? Principalmente quando a gente se associa com outros à nossa volta que tem o mesmo tipo de pensamento, e aí isso vira uma realidade, né? Isso da mesma forma com as doenças, né? Se nós nos desesperamos, perdemos o controle, mais facilmente a doença se desenvolve em nós. Se nós mantivermos o equilíbrio e o pensamento no bem, nós criamos algum tipo de barreira, né? Alguns, mesmo com todo esse trabalho, poderão desencarnar devido a uma programação do passado, porque nós trazemos as nossas programações do passado. Então, mas certamente passaremos por isso de uma forma melhor. Então, é o que a mensagem final aqui de Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo é: nós espíritas, principalmente, que temos a consciência da vida após a morte, não temos que nos apavorar pelo fato da desencarnação, né? Temos que nos preparar para esse momento e manter a calma na doença, manter a calma, inclusive, no momento em que chegarmos na nossa desencarnação, porque mais cedo ou mais tarde desencarnaremos todos, né? O corpo vai viver 100 anos, em alguns casos, né? Outros vivem mais, outros vivem menos, de acordo com a sua própria programação, e em algum momento desencarnaremos. Então temos que manter a calma quando o nosso momento chegar, né? Então é todo um tipo de ação, de pensamento, manter sempre a oração para trabalharmos pelo fim da pandemia, inclusive, não só para não nos contaminarmos, mas pela melhoria da psicosfera, vamos trabalhar pelo fim da pandemia. Então é importantíssima a nossa participação de nós espíritas nesse processo, né? Não nos deixarmos levar pela onda de desespero e de agonia das pessoas diante desses momentos, manter a calma, a oração sempre e o pensamento positivo, né? Eu selecionei aqui 2 trechos aqui do livro, um do capítulo 4, que eles dizem, né? Estávamos sinceramente interessados em conhecer mais este adversário da vida física, que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. Isso Manuel Filomeno de Miranda nos trazia já no capítulo 4, né? Estudo das atividades. Ele aqui, nesse capítulo, reforça esse conceito, né? Durante praticamente todo o capítulo, ele nos demonstra que é o nosso pensamento, são as nossas energias, são a nossa postura moral que nos leva a reforçar a pandemia, né? E se nós queremos eliminar a pandemia, temos que alterar essa conduta. E, já pegando um trecho que virá no próximo capítulo, ele diz aqui: o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Então aqui, exatamente, que é o que a gente estava trazendo, a nossa conclusão, é que nós espíritas, né, temos um papel importante nesse processo, porque temos espíritas verdadeiros que acreditar que sim, é um período transitório e que nós temos força e energia suficiente para alterar esse processo, né? Começando sempre por nós mesmos, contaminando o nosso exterior positivamente, não negativamente, né?
E aí, esse pensamento positivo, esse trabalho que podemos fazer de conexão com a espiritualidade superior, vai certamente melhorar esse ambiente, como ele deu o exemplo da sessão em que os espíritos transformaram a sala em que estavam, e que o espírito comunicante, né, se apresentou com a forma de lobo, né, forma lupina. Ele disse, né, isso vai mudar com a mudança, com as energias positivas que ele vai obter do médium, anulando as energias negativas dos seus obsessores espirituais, né? Ele era um obsessor, mas tinha, né, sofria a ação de outros, e também pela mudança dele, porque sementes de mudanças estavam sendo, através daquelas energias que estavam sendo passadas para ele, colocadas em seu ser, né, através do diálogo e tudo mais, e que essas sementes iam trazer uma mudança de pensamento e ele ia retomar a sua condição original. Da mesma forma, nós podemos trabalhar pela mudança nossa, contaminando aqueles ao nosso redor e trazendo uma mudança positiva para o planeta, né? Que é isso que os espíritos esperam de nós, né? Com essa conclusão, com esse estudo da noite de hoje, vamos ficar por aqui agradecendo ao Senhor a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, suplicando o auxílio, o amparo a todos nós, que possamos continuar caminhando alinhado com essa doutrina maravilhosa que escolhemos, que é o Espiritismo. Uma boa noite a todos, meus irmãos.